Queridos, eu sinto que essa série que vai se iniciar hoje, chamada No Evangelho, não é mais o Evangelho, mas é no Evangelho. Isso faz toda a diferença. O Evangelho não é uma porta, mas é o que há por trás dela. Há um segredo escondido. E é por isso que nós devemos estar no Evangelho. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho é um convite a um novo padrão de vida. Se nós entendermos de fato este convite, a nossa vida pode ser transformada. Se nós não entendermos este convite, nós estaremos somente de roupas novas, sem banho tomado. O Evangelho é profundo, é extenso. O Evangelho é um lugar de confronto e transformação. E é para este lugar que eu quero te levar nessas semanas. E graças a Deus que não sou eu que vou te levar, mas é a pessoa do Espírito Santo. Talvez eu mostre o caminho. Não, Jesus fez isso. Não tem nada que eu possa fazer, na verdade. Então vamos à palavra de Deus. Efésios 4, capítulo 4, versículo 22. Diz o seguinte: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amados, quando nós não nos vestimos, quando nós não encaramos esta nova realidade, nós vivemos um evangelho falsificado. O que é um evangelho falsificado? É quando a pessoa está cheia de religião, mas por dentro ela permanece a mesma que ela sempre foi. Quando a pessoa se enche de novos costumes, de nova cultura, mas por dentro ela está cheirando mal. Isso é um evangelho falsificado. É quando você ouve pessoas que foram para a igreja a vida inteira, mas não sabem nada, ou se sabem, estão vivendo o distanciamento do conhecimento com o ser, com o se tornar. E é por isso que o convite é para um abandono. O convite não é para uma reflexão. O convite ele não é para algumas mudanças. O convite não é para um ajuste, mas o convite é para um abandono. E que enquanto não houver abandono, amados, nós continuaremos carregando um velho homem nas costas. E quando eu e você fazemos isso, Deus não tem liberdade. A liberdade que Ele nos propõe, a liberdade que é proposta, Ele não tem essa liberdade. Porque nós mesmos nos encarregamos de não dar esta liberdade a Ele. E é por isso que o convite é um abandono da velha natureza.
Porque essa velha natureza, o texto diz a nós, que ela fazia com que nós vivêssemos em uma vida de pecado. E se eu e você não abandonarmos essa velha natureza, o pecado sempre estará perto. E pior do que perto, dentro. Enquanto eu e você não abandonamos a velha natureza, existe parte de dentro de nós dominada pelo pecado. E meu irmão e minha irmã, enquanto não houver esse abandono, você pode jejuar, você pode orar, você pode tomar até banho de sal grosso, que não vai resolver nada. Porque parte do que você é está morto. E é por isso que nós devemos então buscar algo mais profundo. Por isso que nós devemos então buscar algo mais verdadeiro. E a proposta para nós, a partir de hoje, é de entrarmos nessa busca daquilo que o Senhor tem de novo, de fresco, de verdadeiro, de puro, de amável, que tem boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Que possamos buscar estas coisas, porque são estas coisas que devem fazer parte de quem nós nos tornamos. Tem alguém aqui? Vistam-se com a nova natureza. Então quer dizer que eu tenho que agora viver uma nova natureza e eu tenho que me pensar como que eu vou fazer? Não, você não tem que fazer nada, porque ela é criada por Deus. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. O Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho, ele é de fato transformador. Em Romanos 1,16 está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o dunamis de Deus, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O próprio Evangelho se encarrega com seu próprio poder de nos transformar. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto principal que nós vamos estar lendo nessa noite, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 e do versículo 3 ao versículo 9 nós estaremos lendo. Eu creio que, e eu espero que muitos aqui nessa noite saiam deste lugar outra pessoa. Quem que quer isso? Eu quero isso para mim. Eu preciso isso. Eu preciso disso. 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9, diz o seguinte. Vamos ler os dois primeiros versículos, o 3 e o 4, que diz assim, eu vou ler na minha versão NTLH, e eu só vou fazer uma mudança, um ajuste no versículo 4. Se você está com a tua versão aí NTLH, no versículo 4 tem 2 vezes a palavra dons. Essa versão, eu não consegui entender por que eles traduziram para dons, mas não são dons, são promessas. A João Ferreira de Almeida está promessas. Então, está escrito o seguinte, do versículo 3 e o 4. O poder de Deus nos tem dado
tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Amado, eu vou te dar mais uma chance de você reagir com o que eu acabei de ler. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. O poder de Deus se encarrega em nos dar tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida que agrada a Ele. Amado, não precisamos de mais nada além do poder de Deus. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Como que eu consigo esse poder de Deus? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Em outras palavras, quanto mais eu conheço, mais eu desfruto desse poder. Quanto mais eu conheço o meu Deus, mais eu desfruto desse poder que me dá para viver uma vida que agrada a Ele. Para tomar parte na sua própria glória e bondade. Olha essa promessa, meus amados. Para tomarmos parte da própria glória e bondade de Deus. Deste modo, versículo 4. Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosas promessas. Não são dons, promessas que prometeu. Ele fez isso para que por meio destas promessas nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. O Senhor nos capacita para escaparmos do pecado, simplesmente quando decidimos buscá-lo. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós adquirimos da santidade do Senhor, quanto mais nós ouvimos a respeito do Senhor, mais nós vamos tendo essa força que o próprio Deus nos deu, chamada poder, para nos desvincularmos do pecado. Tem alguém aqui? Amados, esse texto está querendo dizer para nós que essa percepção crescente da santidade de Deus nos livra de todos os nossos maus. Você já parou para pensar o que te impede de viver no integral os planos que Deus tem para você? O que te impede de você viver o ministério que Deus tem para você? O que te impede de você desfrutar dos dons que Deus tem preparado para você? Eu vou te responder. É uma coisa só, chamada pecado. O pecado é a única coisa que nos impede de desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Porque todo o resto Jesus já fez. Todo o resto Jesus já fez. O preço na cruz foi pago para que eu e você desfrutássemos de tudo aquilo que Deus tem para nós. E se nós não estamos desfrutando disso hoje, é por causa do pecado. Mais nada. Qualquer outra desculpa, qualquer outra coisa que você pense está vinculada ao pecado. E Deus está nos dizendo aqui, através de Pedro, neste texto, que por meio do conhecimento que temos do Senhor, o Senhor pode dar a nós este poder. Este poder será revelado a nós, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Ele. É simples, né? O Evangelho é simples. A palavra de Deus é muito simples. Quem complica somos nós. Quem complica somos nós. Somos nós que complicamos as coisas, amados. Sou eu que complico quando eu não quero ter o meu tempo com Deus. Sou eu que complico quando eu decido guardar uma mentira.
Sou eu que complico quando eu decido guardar um pecadinho de estimação. Sou eu que complico quando eu faço cara feia e me rebelo contra a palavra de Deus. Sou eu que complico quando eu não me achego a Deus de mãos limpas e coração puro. Sou eu que complico quando eu não quero adorá-lo e louvá-lo. Sou eu que complico. Porque o Senhor facilitou. O Senhor abriu o caminho e disse: vem. E nós vamos complicando. A gente dá um passo e dá 2 para trás. A gente dá mais 2 para frente e dá mais 1 para trás. E a gente vai complicando. E o Senhor está ali olhando, dizendo: vem. E eu oro em nome de Jesus para que a gente possa correr para os braços de Cristo ao longo desses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ver você vivendo no integral aquilo que Deus tem guardado para você. Eu quero te ver correndo nos braços de Cristo e dizendo para Cristo: Cristo, eu estou aqui. Puro, pronto. Entregue ao Senhor. O texto continua dizendo para nós, e ele nos ensina a respeito de uma prática progressiva daquilo que o Senhor tem para nós, uma prática que, quando nós colocamos ela em ordem, quando nós vamos vivendo isso, nós começamos então a conhecer o Senhor de forma diferente. E o versículo 5 continua dizendo: por isso mesmo, vinculado ao que nós acabamos de ler, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade com a fé que vocês têm. A bondade está traduzido aqui como excelência moral. Uma excelência moral, um desejo de fazer aquilo que é certo. É muito além do que só a bondade, mas é um desejo de ser bondoso. E quando nós juntamos esse desejo de sermos bondosos, quando nós juntamos esse desejo de fazer aquilo que agrada ao Senhor com a nossa fé, e aí então, juntem essa bondade com o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento de saber quem é Deus. Junte esse conhecimento com o domínio próprio. E aí aqui nós já começamos a ver algo de vitória. Já começamos a ver aqui frutos. Porque quando você vê uma pessoa que tem o domínio próprio, é que ela está conseguindo dominar a sua alma e o seu corpo. Quando você vê uma pessoa com domínio próprio, você vê que essa pessoa colocou já o Espírito do Senhor acima da alma e acima da carne. É um fruto do Espírito. E o Espírito entrega para aquele que procura, para aquele que o busca, para aquele que está sedento. E aí então, quando nós juntamos essa bondade com a fé e esse conhecimento, nós adquirimos o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança. Perseverança é a consistência do domínio próprio. Porque ter domínio próprio uma vez não é o suficiente. Alguém chega para você, te provoca, você segura. Aí na segunda você já dá uma bolachada na pessoa. Bom, mas eu tive domínio próprio, ela que continuou. Não, isso é perseverança. É perseverar no domínio próprio. Alguém te provocou, dá outra face. Alguém te fez algo mal, perdoa 70 vezes 7. Alguém está te provocando, você vai andar mais 1 milha com aquela pessoa. E aí o seu domínio próprio vai ser provado a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Devoção a Deus, amados. Porque quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós nos entregamos a Ele. Mais nós vamos nos desfazendo daquilo que não presta. Mas nós vamos deixando de ser quem éramos para nos tornarmos aquilo que nós seremos. E isso vai gerando algo em nós. E essa devoção a Deus, juntem a amizade cristã. Olha,
a batalha é árdua, é difícil. Então faz o seguinte, pega as amizades ruins e troca por amizades boas. A palavra de Deus está dizendo isso. Juntem a amizade cristã. Tem gente que tem dificuldade de se manter santo porque está andando com gente errada. Está andando com gente errada. Ô pastor, então quer dizer que a gente tem que se mudar para uma bolha e viver dentro da igreja? Não. Mas a Bíblia diz para a gente não se assentar à roda dos escarnecedores. O que isso nos ensina? O que esse texto está mostrando para nós? Que nós devemos nos relacionar com todos, mas escolher amigos, devemos ser sábios para escolhermos os amigos que serão bênção na nossa vida. Tem alguém aqui? Ninguém impõe amizade para você. Você não é obrigado a ter amizades com quem você não quer. Escolha certo. Escolha com quem você deve se relacionar. Pessoas de Deus. Em nome de Jesus. Juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Essa amizade cristã aqui é o amor filéu, é o amor de relacionamento. Mas quando o texto diz aqui, juntem o amor, ele está dizendo, olha, se você continuar nesse processo, se você continuar com essa percepção crescente, você vai desfrutar do amor ágape, do amor de Deus, do amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, de 1 Coríntios 13. Pois, veja aqui agora no versículo 8, são essas as qualidades que vocês precisam ter. O que o texto está dizendo para nós? Que são qualidades que nós podemos ter se nós quisermos? Não. O texto está dizendo para nós são qualidades que nós precisamos ter. Precisamos ter, amados. Precisamos ter. Se queremos viver uma vida no Evangelho, nós precisamos correr em direção a estas coisas. Não é andar, não é engatinhar, não é dar passos para trás e para frente, mas é correr em direção a estas coisas. Porque são qualidades que nós precisamos, devemos ter. Agora, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem. Veja aqui a progressão. Aumentem. Serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto está falando de frutos, de que nós seremos capazes de produzir coisas boas. Coisas boas serão geradas a partir de nós, porque quando nós tivermos essas características, essas qualidades, e elas aumentarem em nós, nós seremos conhecidos pelo fruto. E o Evangelho é a respeito de fruto. Não é a respeito de fachada, não é a respeito de religiosidade, não é a respeito de uma superatividade dentro da igreja, não é a respeito de uma agenda cheia, não é a respeito de fruto. Mostre-me a tua fé e eu te mostrarei os meus frutos. Frutos. Os livros de Esdras e Neemias contam a história de um episódio do povo hebreu entre 600 e 500 a.C. Foi o momento em que o povo hebreu foi dominado pela Babilônia e eles foram levados escravos para a Babilônia. Nessa guerra, Jerusalém foi destruída. O templo de Salomão foi destruído, as muralhas foram destruídas, não sobrou nada. Todos os utensílios do templo foram saqueados, foram roubados. Não sobrou nada em Jerusalém. E no período de 70 anos, o povo hebreu foi escravo na Babilônia.
até que o Senhor levantou um rei persa chamado Ciro. E este rei se compadeceu do povo hebreu, ao ponto de libertá-los da escravidão. E em 3 períodos, o povo hebreu se mudou de volta da Babilônia para Israel. O primeiro período foi conduzido por um homem chamado Zorobabel. Este homem pegou um grupo de hebreus, levou este povo para Jerusalém. Amados, vamos fazer um paralelo aqui. Este povo sou eu e você. E Jerusalém é a nossa vida. Porque este povo estava escravo. Assim como eu e você éramos escravos do pecado. Assim como eu e você éramos escravos das coisas do inferno, dos vícios, éramos escravos daquilo que nos aprisionava. E Deus nos deu uma vez a oportunidade de aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador. E Ele então nos livrou da escravidão. Amém? Tem alguém aqui? E este povo saiu então da Babilônia e foi em direção a Jerusalém. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, adivinha? Estava tudo destruído. As muralhas estavam destruídas. Não havia mais templo, estava destruído. Tudo acabado, abandonado, jogado às traças. Assim como nós, quando encaramos a nossa vida, quando aceitamos Jesus. Jesus vem e diz, olha, você é livre. Só que quando nós entendemos que somos livres, olhamos em volta, olhamos a nossa vida em volta e só encontramos destruição. Só encontramos tudo destruído. As muralhas lá estavam destruídas, os nossos relacionamentos estavam destruídos, o nosso casamento estava destruído, a nossa família estava destruída, colhendo plantações de pecados e pecados em cima de pecados. E aí Zorobabel, junto com aquele povo hebreu, a primeira coisa que eles fazem é construir um altar ao Senhor. Eles então oferecem um sacrifício ao Senhor, o Senhor se agrada. E eles começam a ter as primeiras experiências com Deus de novo. E nós vamos entregando a nossa vida para Cristo e vamos começando a ter as nossas primeiras experiências com o Senhor. E Zorobabel então diz, olha, o altar foi construído, agora vamos reconstruir o templo. E eles começam com grande dificuldade a reconstruir o templo de Salomão. Vão reconstruindo pedra sobre pedra sobre pedra. Assim também é a nossa vida. Nós éramos para ser templo do Espírito Santo desde o plano inicial. Mas o pecado nos distanciou do Senhor. E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de crescermos no Senhor, para que o pecado se distancie e o Senhor se aproxime de nós. E aí o templo foi construído, foi reconstruído. O templo de Salomão foi reconstruído. E aí, meus amados, vem a segunda leva. A segunda leva vem com Esdras. Esdras era da linhagem do sacerdote Arão. Esdras era um escriba e um sacerdote. Ele chega em Jerusalém e encontra o templo reconstruído. Mas existe um porém. O templo estava reconstruído, mas o povo hebreu naquela época havia se casado com mulheres que não eram hebreias. E isso tudo trouxe um monte de altar pagão para dentro da realidade deles. E quando Esdras cai em si, ele percebe o que está acontecendo, ele se ajoelha no chão, ele rasga suas vestes e ele pede por misericórdia pelo Senhor. E aí sabe o que acontece? Ele chama todo aquele povo e ele diz o seguinte: vocês precisam mandar os deuses pagãos embora junto com essas mulheres. E eles começam então a mandar essas mulheres embora, junto com todo o paganismo, todo o altar que está sendo construído dentro das casas. E amados,
Diz para mim se não é a nossa realidade quando nós caminhamos com Cristo. Nós vamos caminhando e nós vamos jogando fora altares que nós havíamos construído. A pastora aqui falou de Mamon. Tem tantos outros altares na nossa vida. Não é só o dinheiro, é a idolatria a pessoas, a um esporte, a uma outra religião, a uma situação, a uma idolatria às vezes até com membros da família. E nós vamos nos desvinculando dessas coisas que não prestam, que estão em volta de nós, dessa sensação, desses altares que foram construídos dentro de nós, porque a luz começa a invadir a nossa vida. E Esdras então ali naquele momento consegue dar essa voz de comando, e o povo então se desvincula de tudo aquilo, e eles começam então a sentir cada vez mais a presença de Deus. E aí vem a terceira e última leva, com um homem que era copeiro do rei. Não era mais o rei Ciro, o rei da Pérsia, agora era o rei Dário. E Neemias então consegue o favor do rei, no capítulo 3 de Jeremias. E ele então consegue mais recursos, pega todo o povo que sobrou e eles vão em direção a Jerusalém. E amados, eles encontram uma Jerusalém com um templo, eles encontram uma Jerusalém sem altares de outros ídolos e outros deuses, mas eles encontram uma Jerusalém sem muralhas, sem proteção, sem parâmetro. E aí então Neemias decide reconstruir as muralhas. Mas pergunta para mim se foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil porque enquanto eles reconstruíam com uma mão, com a outra mão eles seguravam as armas, porque haviam inimigos querendo destruí-los. Amados, enquanto nós corremos em direção à santidade, enquanto nós corremos em direção à presença de Deus, enquanto eu e você estamos tentando viver o Evangelho, existem inimigos que estão ao nosso derredor, buscando nos tragar, tentando contra as nossas vidas, não querendo com que nós vivamos então nessa santidade. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando eu e você nos desvincularmos de todo o pecado da nossa vida, nós seremos uma página em branco para o Senhor e as coisas começarão a acontecer. É por isso que essa noite é uma noite de entendimento e de posicionamento, de postura. E a pergunta que eu tenho para você hoje é uma. Você está disposto a lutar contra todos os seus pecados? Eu vou fazer de novo. Você, igreja, está disposta a lutar contra todos os seus pecados? Porque eu quero que você saiba de uma coisa. Essa é a única coisa que o diabo tem para te segurar. Tem mais nada. Tem mais nada. Não são os teus anos de igreja, não é o teu conhecimento bíblico, não é se você sabe a música Gênesis, Êxodo de cor. Não é. É se você largar todos os teus pecados. E sabe como que a gente larga os nossos pecados? 2 passos. Reconhece e confessa. Reconhece e confessa. Reconhece e confessa. A proposta é essa. Ah, pastor, eu não quero mexer. Tem coisa que eu não quero mexer. Pastor do céu, tem coisa que eu estou guardando faz 20 anos aqui. Pelo amor de Deus, não me peça para mexer nisso. Quer saber de uma coisa? Eu vou pedir. Eu vou pedir para você mexer, eu vou pedir para você expor, eu vou pedir para você jogar fora essa tranqueira, essa coisa que te aprisiona, essa maldição que você carrega aí dentro.
Você está carregando... Deixa para lá. Amados, é hora de encararmos os nossos pecados de frente para dizermos adeus para eles. Esdras consegue se livrar de todos os deuses, Neemias chega, reconstrói as muralhas. E aí no capítulo 8 de Neemias, tudo está pronto. Tudo está pronto. Os sacerdotes estão posicionados, o templo está funcionando 24 horas por dia. Já foram selecionados os levitas da tribo de Levi para trabalharem ali. As muralhas estão reconstruídas. Esdras já foi colocado como governador, Neemias já foi colocado como governador. Esdras já foi colocado como sacerdote. E então algo acontece de especial no capítulo 8 de Jeremias. E eu preciso compartilhar isso contigo hoje. Preciso compartilhar isso contigo hoje, porque quando eu li isso na segunda-feira, amados, segunda-feira era o meu dia de folga, eu não conseguia nem dormir. Sabe o que acontece? O povo se une como um só homem. A palavra de Deus diz que o povo se une como um só homem. E pedem para Esdras ler o livro das leis. Sabe o que isso significa? Que o povo estava sedento por Deus. O povo estava querendo conhecer mais das coisas do Senhor. O povo se reúne como um só homem, como uma só voz, e pede para que Esdras leia as leis de Deus, porque eles precisavam viver aquilo. E aí ele começa a ler. Ele começa a ler aquelas leis. E sabe qual é a reação do povo? O povo começa a chorar. Começa a chorar de angústia, porque eles estavam ouvindo aquilo que eles não estavam praticando. Tem alguém aqui? Eles estavam ouvindo aquilo que eles não estavam praticando. E eles começam a chorar e chorar. E aí Esdras chega para eles e diz assim: olha, queridos, não vamos chorar não. Hoje é dia de se alegrar. Porque a palavra do Senhor está sendo decretada e em breve será praticada. Não é dia de chorar não, é dia de se alegrar. Uma outra coisa interessante desse capítulo 8 de Jeremias, sabe qual é? É que eles estão na porta das águas. Essa porta da muralha era a porta onde o povo entrava e saía para pegar água. Porque esta água era a única fonte de água potável para toda Jerusalém. E é óbvio que isso me fez me lembrar de Jesus no poço de Jacó, conversando com a samaritana. Quando ele diz: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê, meus amados? Porque o Evangelho supre a nossa sede. Mas é necessário que nós nos unamos como um só homem para desejar a palavra de Deus, para desejar o Evangelho. É necessário que parta de você e não de mim. É necessário que parta de você o desejo de ser transformado. É necessário que parta de você um inconformismo com você mesmo. Porque eu posso estar inconformado com vocês, mas não vai resolver nada. Eu posso só estar inconformado comigo mesmo. E você precisa estar inconformado com você. Com essa tua carnalidade. Com essa tua mente pecaminosa.
com esse teu desejo de caminhar para o mal em toda a oportunidade que você tem. No momento em que você está escondido e você está pensando coisas que desagradam ao Senhor. Vamos falar real aqui? Eu sou assim. Eu acredito que você seja assim também. A gente é feito da mesma coisa. Só que quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, e a palavra do Senhor encontra habitação dentro de nós, aí as coisas são transformadas. E para finalizar, eu quero falar a respeito de 6 posturas que me deixam cego para os meus próprios pecados. Porque se tem uma coisa que é problemática, é quando eu fico cego para os meus próprios pecados. E é aí que mora o perigo. E eu creio que o Espírito Santo está incomodando alguns aqui. Eu tenho convicção no meu coração, porque eu já estou sentindo isso desde quarta-feira. Desde quarta-feira eu já estou sentindo o que você está sentindo agora. Um frio na barriga, um medo, uma vontade de se esconder. E meus amados, a luz vai te libertar disso. A luz vai te livrar disso. Só que você vai precisar botar tudo isso para fora. 6 posturas que me deixam cego para os meus próprios pecados. A primeira é quando eu me defendo. Quando eu acho difícil aceitar comentários sobre as minhas fraquezas ou os meus pecados. Ou quando eu sou confrontado, a minha tendência é tentar arranjar desculpa. Eu estou falando aqui, você está... Não, mas veja bem, é porque eu tive um passado muito difícil. A segunda postura que pode me deixar cego para o meu próprio pecado é quando eu finjo ser aquilo que eu não sou. Quando o meu comportamento é levado por aquilo que eu penso que os outros pensam ao meu respeito. Poucas pessoas conhecem o meu verdadeiro eu. Eu sou uma coisa dentro da igreja e eu sou outra coisa fora da igreja. Eu sou uma coisa com os meus amigos, eu sou outra coisa com os meus funcionários. Eu sou uma coisa com a minha família, eu sou outra coisa com pessoas que eu não conheço. O nome disso é fingimento, ser aquilo que você não é. Terceira postura que pode nos deixar cego para os nossos próprios pecados é quando nós nos escondemos. Viver uma vida de relacionamento superficial. Eu venho no culto de domingo, dou oi para uns 3, 4 e vou embora. Ninguém vai na minha casa, eu não vou na casa de ninguém e eu me escondo. Escondo o máximo possível sobre a minha vida, principalmente as coisas ruins. A quarta postura é quando eu me vejo superior. Quando eu penso a meu respeito de uma forma mais elevada do que eu deveria. Ou quando eu também exagero as coisas boas e ruins, de modo que elas pareçam maiores do que elas são, para chamar a atenção. Um erro terrível. Você que se acha superior, deixa eu dizer algo para você. Você não é. Não é. Eu não sou. Simples assim. Quando culpo os outros, eu sou rápido para culpar os outros por algum pecado ou alguma circunstância. Assumir a minha parte em um pecado ou conflito é uma luta muito grande para mim. Quando eu culpo os outros. Ah, não, pastor. Eu sou irado assim porque o meu pai era com a minha mãe. Deixa o teu pai com a tua mãe lá no passado. Encara o teu pecado e muda de vez. Sexta e última. Essa para mim é a pior. Quando não estou interessado.
tenho inclinação para dar pouca importância ao pecado na minha vida, como se fossem normais ou não tão ruins assim. Ah não, pastor, uma pornografia por mês está bom. Eu faço tantas obras sociais. Eu dou tanta cesta básica no final do ano. Se Lucinho Barreto estivesse aqui, ele iria dizer que se lixa a tua cesta básica. Mas já que ele não está aqui, eu mesmo digo. Deus está preocupado com a tua integridade. Deus está preocupado com quem você é e não com aquilo que você faz. Você não pode se esconder quem você é por trás daquilo que você faz. Porque isso não é evangelho. O evangelho é para quem você é e não para aquilo que você faz. Agora, quando aquilo que você faz é fruto daquilo que você é, aí é outra história. Aí é outra história, meu irmão. Aí ninguém vai contestar. Agora, quando você se esconde quem você é por trás daquilo que você faz, você está se enganando. E aí, pastor, o que a gente faz agora que está todo mundo oprimido, depressivo, querendo ir para casa, triste, cabisbaixo, não tem nem jogo para ficar um pouquinho feliz depois? Sabe o que a gente faz? O que a gente deveria ter feito faz tempo. A gente corre para o altar e a gente busca a presença de Deus e a gente chora e a gente clama por perdão e a gente se desmancha na presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que tem resposta para isso. Não tem mais nada. Não tenho aqui uma mensagem motivacional para te dar, porque a palavra é essa. Olha só o que o texto termina. Lá no versículo 9 de 2 Pedro, capítulo 1. Não, vamos começar ali do 8 para lembrar um pouco, refrescar a memória. Pois são estas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem estas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. E eu espero que você não seja esse, ou se você ainda é esse, que você seja humano o suficiente. Não vou falar macho porque tem mulher aqui, né? Seja macho ou fêmea o suficiente para você correr para os pés da cruz nessa noite. Eu quero chamar o grupo do louvor aqui em cima. Olha, queridos, eu já quero te despedir. Agora, se você entendeu a mensagem de hoje, como eu gostaria que você tivesse entendido, mas que se você entendeu a mensagem de hoje e alguma coisa não está legal aí dentro, eu quero te fazer um convite. Sabe, para que o povo hebreu desejasse que Esdras lesse a palavra do Senhor, foi necessário reconstruir templo, mandar os altares embora, reconstruir as muralhas, colocar a cidade em ordem, para depois haver desejo. Talvez você se pergunte, por que eu não tenho esse desejo de ler a palavra? Por que eu não tenho esse desejo de me apegar a Deus? Eu vou te responder com essa história. Porque você ainda precisa reconstruir o templo, você ainda precisa mandar os falsos deuses embora e você precisa reconstruir a muralha. E nessa noite aqui, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Um pouco de cada. Porque vai depender de onde você está na tua vida espiritual.
Talvez você esteja numa fase que você está ainda reconstruindo o templo. Talvez você está numa fase que você mal fez o primeiro altar ainda para o Senhor. Mas talvez alguns aqui já estão numa fase que o templo está reconstruído, mas existem alguns altares que precisam ser mandados embora. Ou talvez existem aqueles que já mandaram os altares embora, mas os parâmetros do Espírito Santo que conduzem a nossa vida em santidade, somente em santidade, que são as muralhas de Jerusalém, ainda precisam ser reconstruídas. Então nesta noite, meus amados, não perca a oportunidade nesta noite de deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Não tem ninguém aqui que não precise. Você acha que eu vou fazer? Você acha que eu vou ficar de fora dessa? Eu vou me ajoelhar aqui. Eu vou me entregar para Deus, porque eu preciso mais ainda. Eu não sei direito em que fase que eu estou, mas eu preciso de mais. Demais. Sabe por quê? Porque a água em que eu lhe der de beber fará com que nunca mais tenha sede. E eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Eu quero continuar bebendo dessa água. Eu quero me saciar. E eu estou com sede. Eu estou com sede. Se eu estou com sede, eu preciso dessa água. E a minha oração é para que você esteja com sede também nessa noite. Então, amados, o altar está aberto. Se você quiser molhar esse chão de lágrimas e se consertar com o Senhor, hoje é a noite. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus.